Olá, tudo bem? Eu sou a professora Gabriela, do segundo ano de Língua Portuguesa. Vocês já estão preparados para a nossa aula de hoje? Sim ou não? Já pegaram o caderno? Já pegaram o lápis e também a borracha? Então vamos juntinhos comigo descobrir qual é o nosso eixo, a nossa habilidade, também o nosso conteúdo. Vamos lá? Crianças, o nosso eixo é produção textual. O nosso conteúdo, conhecimento e uso de palavras ou expressões coesivas, sinônimos e equivalentes. A nossa habilidade, conhecer e usar palavras ou expressões que retomam coesivamente o que já foi escrito, pronomes pessoais, sinônimos e equivalentes. Lembrando vocês que essa é a nossa aula 19. Crianças, agora que nós já vimos qual será o nosso conteúdo, a nossa habilidade e também o nosso eixo, eu convido vocês para a nossa hora de estudar. Vamos lá? Crianças, aonde é que nós estamos? Nós estamos em um parque que vocês, alguns de vocês na verdade, já devem ter brincado. O que nós vemos nesse parque? Nós vemos alguns brinquedos, nós vemos uma linda árvore, também uma linda natureza neste parque que nós estamos vendo. Quem de vocês já brincou num parque desse jeito? Já? Sim ou não? Eu já, e muito quando eu era bem pequenininha. Agora, crianças, eu quero mostrar algo muito importante para vocês. Vocês já estão preparados? Eu quero mostrar um poema muito lindo que fala dessa natureza linda que nós estamos vendo neste cenário. Vocês já estão preparados? Então vamos lá, que eu vou recitar agora um poema feito especialmente para vocês, de um autor, de um poeta, que ele é muito conhecido. Vamos lá, juntinhos agora? A mangueira. Eu plantei uma mudinha no quintal da minha casa. Ela virou uma árvore que dá uma sombra danada. É uma árvore incrível, dá uma fruta cheirosa, que também é muito linda, e eu a chamo de manga rosa. Quem foi que escreveu esse poema? Foi o G. Cavalcante. Crianças, vocês gostaram desse poema? Sim ou não? Ele é muito lindo, não é verdade? Vocês já provaram uma manga rosa? Eu? Ainda não, mas eu tenho muita curiosidade de provar esta manga rosa que fala no nosso poema. Agora, crianças, eu vou convidar vocês para analisar, para investigar direitinho este poema que nós acabamos de ler. Vamos lá juntinhos comigo? Vamos lá? Crianças, o que nós estamos vendo aqui? O poema que nós acabamos de ler, que eu acabei de ler para vocês. Qual é o título deste poema? É A Mangueira. Eu vou ler para vocês e vou explicar para vocês passo a passo deste poema. Vamos lá? Eu plantei uma mudinha no quintal da minha casa. Ela virou uma árvore que dá uma sombra danada. Mas, crianças, agora eu vou mostrar para vocês o nosso conteúdo de hoje. Vocês se lembram que cada linhazinha dessa se chama verso? Estão lembrados? Só estou falando para relembrar vocês, tá bom? Neste primeiro verso, tem algum pronome pessoal? Vocês se lembram que é um pronome pessoal? O pronome pessoal é aquele que substitui um nome. Vocês se lembram? Quais são esses pronomes pessoais? Vou escrever aqui embaixo para vocês, certo? Os nossos pronomes pessoais principais são eu, tu, ele ou ela, que mais? Qual é o restante dos nossos pronomes? Quais são? Nós, vós, que mais? E eles. Tem algum desses pronomes pessoais no nosso poema?
Vamos olhar agora direitinho. Vou ler novamente. Eu plantei uma mudinha no quintal da minha casa. Ela virou uma árvore que dá uma sombra danada. Vocês observaram que tem um pronome bem aqui? Qual é este pronome? Está no terceiro verso deste poema. Olha só, vocês se lembram que aqui pode ser ele ou ela? Então, aqui nós temos um pronome pessoal. Este pronome pessoal, ele está substituindo qual palavrinha? A palavra mudinha. Se eu fosse repetir várias vezes a palavra mudinha, não iria ficar muito chato? Então, para eu não falar várias vezes essa palavrinha aqui, ó, mudinha, eu coloquei o pronome pessoal ela. Ela quem, professora? A mudinha. Olha só, a mudinha virou o pronome pessoal ela. Vamos olhar mais adiante se tem mais algum pronome. É uma árvore incrível, dá uma fruta cheirosa, que também é muito linda, e eu chamo de manga rosa. Tem algum pronome pessoal aqui? Vocês se lembram se tem mais algum? Não tem, não é verdade? Mas, crianças, eu vou fazer uma pergunta muito importante para vocês. Essas palavrinhas aqui, incrível, cheirosa, linda, será que nós podemos substituir por outras palavrinhas? Olhem aqui para mim. Eu vou explicar para vocês agora um dos nossos conteúdos de hoje. O que é um sinônimo? Por exemplo, vocês se lembram que no início da aula eu expliquei o que é um sinônimo? Não expliquei, não é verdade? Por isso que eu vou explicar para vocês agora o que significa um sinônimo para nós podermos substituir no nosso pronome, no nosso poema, perdão. O que é um sinônimo? Um sinônimo são aquelas palavras que nós podemos substituir por outras. Mas é qualquer palavrinha, crianças? Não pode ser qualquer palavrinha. Por quê? Se eu quiser dizer, por exemplo, que você é muito lindo, e se eu quiser substituir esse lindo por uma outra palavra, qual seria essa palavra? Pensem aí na casa de vocês. Pode ser um menino muito feio? Não pode, não é verdade? Porque assim você é lindo, logo você não pode ser feio. Não são duas palavrinhas muito diferentes? Verdade, não é verdade? Então, qual seria a outra palavrinha que nós poderíamos substituir por lindo? Belo. Você é muito belo, não é verdade? Você é muito bonito. Olha só. Mudou o sentido da nossa frase? Não mudou. Então, lembrando vocês, um sinônimo são palavras que nós podemos substituir por outras, mas sem perder o sentido daquilo que nós estamos pensando. Ainda não entenderam, não é verdade? Crianças, aqui no primeiro verso, este verso aqui, o primeiro verso, nós temos alguma palavra que nós podemos substituir por um sinônimo? Sim, nós temos a palavra incrível. Qual seria outra palavra que nós poderíamos substituir que não iria perder o sentido deste verso? Qual seria? A palavra fantástica, na verdade. Seria uma outra palavrinha que nós poderíamos substituir pela palavra incrível. Então, vamos ler como é que ficou o nosso verso com a nova palavra. E tirando esta palavrinha aqui, incrível. Vamos ver? É uma árvore fantástica. Vocês perceberam que se eu acrescentar esta palavra aqui e tirar essa palavra aqui, fica o mesmo sentido? Vocês sabiam que isso se chama sinônimo quando eu substituo uma palavra que tem o mesmo sentido? Vocês sabiam? Qual é a outra palavra que nós podemos substituir aqui no nosso segundo verso?
a palavra cheirosa. Quando você está cheiroso, você passou o quê? Você passou um perfume, não é verdade? Então, para passar o perfume, você ficou o quê? Perfumado ou perfumada. Então, é uma fruta o quê? Ao invés de cheirosa, ela pode ser perfumada. Perfumada. Então, vamos ler como ficou o nosso verso. Dá uma fruta perfumada. Não é a mesma coisa? Mudou o sentido da nossa frase? Não mudou, não é verdade? E no terceiro verso, tem algum sinônimo que nós poderíamos mudar? Vamos ler. Que também é muito linda. Este linda, nós podemos substituir? Sim, nós podemos, pela palavra bonita. Conseguiram compreender, crianças? Olha só, então vamos ler como ficou. Que também é muito bonita. E eu chamo de manga rosa. Então vamos ver, crianças, como ficou essa segunda parte do nosso poema, mudando essas palavras aqui, ó, que eu acabei de explicar para vocês, por um sinônimo. É uma árvore fantástica, dá uma fruta perfumada, que também é muito bonita, e eu chamo de manga rosa. Crianças, agora que nós já vimos os nossos sinônimos, eu convido vocês para ir juntinhos comigo para uma coisa surpreendente. Então, vamos lá? Crianças, onde é que nós estamos? Nós estamos no lugar do poema que nós acabamos de recitar e também investigar. Eu convido vocês agora para um jogo da memória dos sinônimos. Então, vamos lá? Crianças, vocês estão vendo este jogo da memória dos sinônimos? Eu peço que vocês olhem bem. Como é que esse jogo ele vai funcionar? Primeiro, vocês vão olhar bastante essas figuras que vocês estão vendo aí na telinha de vocês. Vocês vão memorizar essas figuras e vão adivinhar qual é o sinônimo de cada figurinha que vocês estão vendo. Conseguiram entender? Então agora eu vou virar as figurinhas para vocês começarem a descobrir qual é cada sinônimo dessas palavrinhas. Conseguiram entender? Estão pensando? Sim ou não? Sim? Já conseguiram memorizar? Então agora, crianças, eu vou mostrar para vocês a resposta deste jogo. Vamos lá? Tá no número 1, a comida? A comida? Qual é o sinônimo da comida? Vocês se lembram? Então vamos revelar qual é este sinônimo. É o alimento. Crianças, vocês perceberam que comida e alimento é a mesma coisa? E isso se chama sinônimo. Qual é a próxima palavrinha que nós vamos adivinhar, que vocês memorizaram neste jogo? É a palavra estudante. O estudante, vocês conseguiram adivinhar onde é que está? Sim ou não? Então vamos revelar se vocês conseguiram adivinhar. É a palavra lar. Estudante e lar é a mesma coisa? Não, não é verdade? Então, não é um mesmo sinônimo. Então, onde é que está, crianças? Conseguiram adivinhar? Então, vamos mostrar agora a palavra correta. O sinônimo de lar é casa. Conseguiram entender? Lar e casa é a mesma coisa. Então, isso se chama sinônimo. Qual é a próxima palavrinha? Refrigerador. Conseguiram entender? Conseguiram memorizar? Sim ou não? Então, vamos revelar agora a palavra certa. Qual é o sinônimo? É a palavra geladeira. Você tem uma geladeira na casa de vocês? Sim, eu tenho. E eu acho que você também deve ter. Qual é a próxima palavrinha? Estão preparados? É a palavra carro. Qual é o sinônimo da palavra carro? Conseguiram memorizar? Então, vamos descobrir agora qual é.
É a palavra automóvel. Carro e automóvel são sinônimos. Qual é a outra palavrinha? A palavra aroma. Que é isso que nós estamos vendo na nossa tela? Um aroma, ele é o quê, crianças? É um cheiro, não é verdade? Então vamos descobrir agora. É o perfume. Aroma e perfume são sinônimos. Agora tem só mais dois quadradinhos. Quais são eles? É o aluno. Qual é o sinônimo de aluno? Conseguiram memorizar? Então vamos descobrir qual é o sinônimo. O sinônimo de aluno é estudante. Vocês gostaram do nosso jogo da memória? Olha só, todas as cartelas, todos os quadradinhos, essas imagens que vocês estão vendo aí, ela é um jogo da memória. 2 sinônimos. Gostaram? Então, crianças, eu convido agora vocês para investigar juntinho comigo as frases desses sinônimos e também dos pronomes pessoais. Vamos lá? Exemplo 1. A Gabriela foi ao supermercado para comprar algumas coisas que estava precisando. Ela comprou um sabão em pó e um amaciante. Crianças, vamos investigar qual palavra foi substituída pelo pronome pessoal. Vamos lá? Exemplo 1. Qual é a palavra em destaque aqui? É um nome, não é verdade? Vocês se lembram que o pronome pessoal, ele substitui o nome? Vamos lá, então, ler novamente. A Gabriela foi ao supermercado para comprar algumas coisas que estava precisando. Ela comprou um sabão em pó e um amaciante. Ela quem, professora? A Gabriela. Então, vocês perceberam que houve uma substituição do nome Gabriela por ela. Este ela é o pronome pessoal. Vamos para o nosso próximo exemplo. Exemplo 2. A Liliane precisa da sua ajuda para achar o sinônimo da palavra moradia em uma frase. Vamos ajudá-la? O Brasil tem muitas moradias diferentes. Olha só as moradias diferentes do nosso Brasil. São todas essas moradias. Qual delas você mora? Elas são muito diferentes, não é mesmo? Então, vamos agora descobrir qual palavra pode ser substituída pela palavra moradias. Podemos substituir a palavra moradias por armários, letra A. Letra B, supermercados. Letra C, livros. Ou letra D, casas. Vocês se lembram que estava escrito? A Gabriela, vocês perceberam que eu disse para vocês, eu, Gabriela, falei que na frase anterior, o que estava acontecendo? No Brasil, deixa eu escrever para vocês a nossa frase. No Brasil, nós temos, nós quem? Todos nós que estamos assistindo. Nós temos moradias. Olha só a nossa palavrinha. Moradias diferentes. Moradias diferentes. O que eu quero saber nesta frase? Eu quero substituir a palavra moradias por alguma dessas palavrinhas aqui. Então, vamos ler. No Brasil, nós temos armários diferentes. Armário é a mesma coisa que moradias? Não é. Letra B. No Brasil, nós temos supermercados diferentes. É a mesma coisa que moradias?
Não é, na verdade? Letra C. No Brasil, nós temos livros diferentes. Livros é a mesma coisa que moradias? Não é verdade? Ou letra D. No Brasil, nós temos casas diferentes. A palavra casa não é a mesma coisa que moradias? Sim, não é verdade? Então, a resposta desta questão é a letra D, casas. Vocês conseguiram compreender, crianças? Sim ou não? Lembrando vocês que um sinônimo são aquelas palavras que nós podemos substituir por outras, tendo o mesmo sentido. Pronome pessoal, nós podemos substituir por um nome. O seu nome, por exemplo, o meu nome. Conseguiram compreender? Eu sei que sim, porque vocês são muito inteligentes. E agora, crianças que nós já estudamos, eu convido vocês para o nosso Exercitando. Desafio número 1. Paula precisa da sua ajuda para achar o sinônimo da palavra carro em uma frase. Vamos ajudá-la? A Paula tem um carro muito grande, pois a sua família tem 6 pessoas. Podemos substituir a palavra carro por automóvel? Letra B, louça? Ou letra C, brinquedo? Vamos para o nosso próximo. Desafio número 2. Observe a frase abaixo e escreva em seu caderno qual palavra foi substituída pelo pronome pessoal destacado. Juca convidou seus amigos para tomar um sorvete em uma sorveteria. Ele escolheu seu sabor favorito, chocolate. Conseguiram compreender, crianças? Sim ou não? Lembrando vocês que vocês têm um tempo para responder o nosso exercitando. Então, crianças, eu vou deixar vocês agora exercitando.
Crianças, vocês conseguiram resolver os nossos 2 desafios de hoje? Eu sei que sim, porque vocês são o quê? Muito inteligentes, não é verdade? Então vamos lá agora resolver juntinhos os nossos 2 desafios. Vamos lá? Desafio número 1. Paula precisa da sua ajuda para achar o sinônimo da palavra carro em uma frase. Vamos ajudá-la? Crianças, aqui tem uma palavra muito importante, que é a palavra sinônimo e a palavra carro. O que a questão ela queria? Que nós achássemos o sinônimo da palavra carro na frase que eu irei ler agora para vocês. A Paula tem um carro, olha só a palavra, muito grande, pois a sua família tem 6 pessoas. Vamos ver agora as opções. Podemos substituir a palavra carro por letra A, automóvel, letra B, louça ou letra C, brinquedo. Qual é a palavra que nós podemos substituir por carro? É a letra A, automóvel. Por que é a palavra automóvel? O que nós estamos vendo aqui embaixo? Não é a mesma coisa que um carro? Mas só que é um carro maior. Porque vocês se lembram da nossa questão? Que a Paula, ela tem uma família muito grande. Então, este carro é a mesma coisa que um automóvel. Conseguiram entender? Um carro é a mesma coisa que uma louça? Não é. Um carro é a mesma coisa que um brinquedo? Então, vamos conferir agora a nossa resposta. É a letra A, automóvel, porque eu acabei de explicar para vocês que esta imagem e esta palavrinha corresponde à palavra carro. E não pode ser nem a letra B, que significa louça, nem a letra C, brinquedo. Vamos para o nosso próximo. Desafio número 2. Observe a frase abaixo e escreva em seu caderno qual palavra foi substituída pelo pronome pessoal destacado. Juca convidou seus amigos para tomar um sorvete em uma sorveteria. Ele escolheu seu sabor favorito, chocolate. Olha só aqui o Juca tomando seu sorvete. Qual é o pronome destacado da frase? É o pronome ele, o pronome pessoal. Mas ele quem? Quem foi que escolheu esse sabor favorito? Foi o Juca, olha só. Então, o pronome pessoal destacado, ele, foi substituído pelo nome Juca. Vamos olhar se está certinho. Olha só, a resposta é Juca. Juca, olha só o nome dele, foi substituído pelo pronome pessoal ele, para não ficar muito repetitiva a nossa frase e não ficarmos repetindo várias vezes a palavra Juca. Vocês conseguiram entender? Eu sei que sim, porque vocês são muito inteligentes. Pegaram o caderno, pegaram o lápis e anotaram tudinho? Sim? Muito bem! Então agora, crianças, eu convido vocês para o nosso resumo do conteúdo. Então vamos lá? Crianças, na aula de hoje nós estudamos algumas coisas muito importantes. Uma delas, o que é um pronome pessoal e como nós podemos substituir. Vocês se lembram o que é um pronome pessoal? Sim ou não? Eu sei que sim, mas lembrando vocês que um pronome pessoal é uma palavrinha que nós podemos substituir por um nome. Por exemplo, nós vimos hoje os pronomes ele, tu, nós, vós e eles. Isso é um pronome pessoal. Mas de que forma nós podemos substituir esses pronomes por um outro nome? Por exemplo, eu, Gabriela, ela, a professora Gabriela. Eu não substituí? Olha só, ela é a mesma coisa que Gabriela. Se eu fosse repetir várias vezes Gabriela em uma frase, não ia ficar muito cansativo?
ia, não é verdade? Então, para isso, um pronome pessoal lhe serve, para nós não ficarmos cansados em uma frase e nós substituirmos por outros pronomes pessoais do que o seu nome, por exemplo. Qual é o seu nome? Você sabia que nós podemos substituir por outra palavra? Ele ou ela? Você sabia? Qual foi o nosso outro conteúdo de hoje? Os sinônimos. Diferente do pronome pessoal, o sinônimo, ele substitui qualquer palavra, contanto que ela tenha o mesmo sentido. Eu posso falar, você é bonito? E ao mesmo tempo, se eu for substituir por um sinônimo, eu falar, você é feio? Tem o mesmo sentido? Não teve, não é verdade? Então, o sinônimo é aquela palavra que nós podemos substituir por outra, contanto que tenha o mesmo sentido na frase. Não perca o sentido na frase, não é mesmo? Vocês gostaram do nosso conteúdo de hoje? Eu sei que sim, porque vocês são inteligentes, conseguiram anotar tudo e eu convido vocês agora para as nossas considerações finais. Então, vamos lá? Crianças, eu gostaria muito de agradecer a todos vocês por mais uma aula, nossa aula 19. Gostaria também de agradecer aos pais, aos responsáveis, aos professores e principalmente àqueles que estão ajudando você, criança, a se tornarem mais inteligentes. Gostaria também de agradecer ao intérprete de Libras por mais uma aula aqui conosco. Vocês gostaram da nossa aula de hoje? Eu sei que sim, porque vocês são inteligentes. Então, eu convido vocês para a próxima aula e até mais!